Você já tinha dito que teria uma equipe alternativa hoje, então queria saber o que você achou dos seus atletas, né, que entraram hoje, também como preparar a cabeça dos titulares para a próxima partida. Boa noite. Realmente, nós tínhamos falado que precisávamos descansar alguns atletas e oportunidade para outros. Foi feito, né? Nós não podemos agora reclamar muito do resultado. Ninguém está aqui para perder, mas nós sabemos que tinham alguns meninos que precisavam saber o que é participar da Taça São Paulo. Então, hoje, a grande maioria já sabe, né? Tirando acho que uns 2 ou 3. E daqui para frente a gente já sabe como conduzir a equipe e como fazer nesses momentos mais difíceis. Pelo fato de estar valendo a liderança da competição, né? O Corinthians com essa derrota quebrou uma invencibilidade de 61 partidas sem perder na primeira fase. A última derrota foi em 2003. E com até um período até um pouco maior de recuperação. Não foi um erro começar com uma equipe alternativa, Orlando? Não. Nós temos que pensar na base médio e longo prazo. Se a gente pensar até mesmo em recordes, né? Dificilmente a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Antes da Copinha, nós falamos que estávamos em reformulação, a dificuldade de aparecer, e apareceu num momento, na minha opinião, que poderia aparecer, que a gente tem como recuperar. Então, na minha opinião, não foi um erro, é uma responsabilidade maior, eu sou treinador, mas a gente não coloca como um erro de estratégia. A estratégia foi feita e o que a gente precisava ver, nós vimos. Professor, muita gente contestou que a comissão técnica demorou um pouco para mexer na equipe. Queria saber a opinião do senhor quanto a isso, né? O senhor que toma essa decisão. O time não estava bem em campo, nem tanto no primeiro como no segundo tempo, e essas demoras, muita gente acabou questionando. Então, queria saber a opinião do senhor quanto a essa opinião da torcida. Nós temos assim como, vamos colocar, a gente costuma, antes de mexer, tentar colocar para o menino o que ele está fazendo de errado ou o que está dando de errado pela estratégia. E se continuar errado e se não conseguir corrigir, aí a gente mexe. Tá? Eu acho que isso é uma diferença da base. Porque se a gente consegue colocar para eles que tem um movimento errado, que tem um posicionamento errado e ele corrige, ele vai evoluir. Se eu tirar e somente tirar por tirar, a gente perde essa oportunidade, né, de corrigir dentro do campo, dentro de uma competição como é a Copinha, e a gente perde um momento que a gente poderia estar ajudando o menino. E o senhor chegou a se surpreender e o que deu teoricamente de errado até o momento que precisa ser corrigido? Então, eles precisam sentir, precisam sentir o torneio, né? Vamos dizer, a primeira impressão assim que eles têm que ter jogando fora no banco ou na arquibancada é uma coisa, mesmo eles estando participando da Copinha, dentro do campo é outra. Então a ideia é que eles sentissem isso, que eles realmente participassem dentro do campo. Na minha opinião, sentir um pouco mais, mas todos eles têm qualidade, todos eles têm condições de fazer um jogo melhor. Então a gente leva também até para alguns como uma estreia, né? Então essa estreia passou e o próximo jogo eu acredito que eles vão estar bem melhor. Orlando, você falou do Bahia, a gente está fazendo uma matéria sobre ele, sobre o personagem. Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou que ele é o capitão, a importância dele, ele é um menino que começou lá na peneira, enfim, e agora ele está sendo um dos mais velhos, os veteranos, para tentar botar essa maturidade também numa equipe e vivendo esse sonho de ser jogador de futebol profissional. Ele é um veterano, acho que 17 anos, né? 19, né? Então a gente tem que levar também em consideração. É um menino inteligente, é um menino que dá nossa confiança por ele ser o capitão, mas ele também está ali dentro de campo exercendo uma função que nós como treinador a gente tem que cobrar muito dele. Então às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado para não exagerar por ter 19 anos, né? Mas é um menino de qualidade, é um menino que está nos ajudando aí nessa situação, mas nós temos outros no meio campo também, que eu tenho certeza que ele sabe que se ele não for muito bem, também tem condições de estar jogando. Então isso quem ganha é o Corinthians, isso quem ganha é o grupo, né? Eles saberem que sempre que precisar vai ter uma outra altura para entrar no lugar. Olhando rapidinho, hoje foi a primeira vez que o Jesse, o luso-canadense, foi relacionado, né, para um jogo desde que ele chegou ao Corinthians. Queria que você falasse, né,
de toda a adaptação dele no geral e como você sentiu ele nesse primeiro jogo junto com o grupo, já que a torcida tem bastante expectativa, um jogador estrangeiro que veio como reforço para a base, como tem sido essa adaptação dele? Infelizmente nós não conseguimos colocar ele em campo, né? Nós já passamos já tinha esgotado as trocas, mas também é um menino que a gente tem uma confiança, a gente sabe que ele precisa um tempo maior para se adaptar ao futebol brasileiro, para se adaptar ao grupo, então não podemos ter pressa. Eu sei que agora... Professor, grande parte do tempo do jogo o Corinthians foi dominado pelo Santo André. Como preparar esses meninos, psicologicamente, principalmente agora para a fase de mata-mata? Nós temos que... Agora eu vou assistir o jogo, né, com mais calma, vejo o vídeo, vejo onde a gente tivemos as dificuldades. Nós temos alguns atletas que a grande maioria vai voltar para segunda-feira, próximo jogo. Então, é o que eu falei, tudo que a gente imaginou, tudo que a gente imagina que poderia acontecer nessa copinha, pelo torneio que está acontecendo. Então, a gente está procurando agir, né? Então, você me perguntou o que fazer, é isso que a gente vai fazer. A gente vai assistir o jogo com calma e a partir de amanhã a gente vê qual é a estratégia para o próximo jogo. Orlando, queria que você falasse das escolhas pelo Cauê e o Bahia, que foram os únicos titulares que começaram os 2 primeiros jogos, e qual foi a motivação, né, deles estarem em campo e por que de outros atletas titulares não estarem em campo e sim só os 2? Então, o Cauê, geralmente o goleiro, a gente tem um certo cuidado para colocar na partida. O Cauê não tem um desgaste tão grande quanto os outros atletas, é experiente, vem já de outras copinhas, vem do profissional, e isso poderia dar e deu uma certa estabilidade para a equipe, aliás, uma segurança para a equipe. O Bahia, ele não fez jogos completos, né? Um jogo ou outro ele saiu com certo tempo e a gente achou que ele precisava de um pouco mais de ritmo. E ele é o capitão da equipe e a gente achou melhor também deixar ele ali no meio para dar uma segurança para o Pedro, que o Pedro Thomas é sub-16 ainda, né? Então a gente precisava de alguns pontos ali para dar uma segurança para outros mais novos. Pensando para o próximo confronto, você já falou que provavelmente será segunda-feira, ou será contra o Falcon ou contra o Vila Nova. Ambos empataram, me parece, em todos os pontos. Não sei se já chegou a informação. O Falcon, tem certeza? Tem certeza? Vocês já, enfim, já estudaram, por causa do tempo tão curto de confronto, já teve alguém especializado em ir para estudar, ver os jogos e tudo mais para o próximo confronto? Sim, hoje não tem novidade para ninguém, né? Com a internet, a gente procura conhecer as equipes. A primeira, o Gazinho, nós tivemos dificuldades porque a gente não achou realmente nada deles. Então é a única equipe que a gente não tinha nada do pessoal da análise. Mas a gente já tem alguns conceitos que eles usam nos jogos, a gente também vai estudar e a gente vai poder ficar pronto para a próxima partida, para o próximo adversário. Em relação à sede, já tem uma definição? Vai jogar em Itaquá ou vai manter aqui no estádio Bruno José Daniel? Eu não sei te dizer. Eu acredito que deva manter aqui, né? Nós vimos o jogo em Itaquá. Acho que as condições, na minha opinião, para sustentar a torcida do Corinthians é muito difícil, mas a gente tem que esperar oficialmente o que eles vão decidir. Então, a competitividade, eu acho que aí já não entra na reformulação. Todos eles precisam ser competitivos, né? Isso é a primeira situação, o primeiro conceito que eles têm que ter para estar no Corinthians, né? Agora, a experiência de jogo, sentir um jogo de maneira diferente, ter mais condições de absorver uma pressão de estar perdendo de 1-0 ou de 2-0, aí sim a gente pode colocar uma reformulação, mas a competitividade eles têm que saber que eles já têm, senão eles não estariam no Corinthians. Valeu, professor.